Eu tenho inclusive uma bomba aqui do caso Yuri. A Mariana Ferreira, que cuida aqui do Cidade Alerta, nossa editora-chefe, me mandou aqui, junto com o Léo Lara, o nosso repórter, brilhante repórter Léo Lara. Para mim é uma bomba. O Gotino, qual que é o caso Yuri? Yuri é o garoto que saiu para soltar pipa, foi pego por Luiz Carlos. Luiz Carlos levou o garoto para uma mata, para um terreno, matou o garoto, abusou e matou do garoto. Luiz Carlos conhecia o garoto, conviveu com a família. Luiz Carlos, além de criminoso, é um traidor. Luiz Carlos é a pior da espécie, porque a família do garoto abriu as portas. A família do Yuri, em um momento difícil na vida de Luiz Carlos, abriu as portas da casa e deu abrigo a este homem que não tinha para onde ir. Ele cresce, começa a trabalhar, casa, tem filhos e anos depois mata o garotinho da família. Olha que maluquice isso. Por que parece filme? E você já está vendo aí na sua TV, caso Willy. Aí você fala, Gotino, não é Yuri, vocês erraram. Não. Era o caso Yuri. O caso Yuri já foi desvendado. O caso Yuri já foi encerrado, porque foi ele, confessou. Deu detalhes, a esposa contou, a mãe contou, ele está preso. O que chama a atenção, e eu recebo aqui, depois que o Luiz Carlos foi preso e confessou ter matado o Yuri de apenas 13 anos, vizinhos levantaram a suspeita de que ele possa ter envolvimento no sumiço de outro morador do bairro, o Willy. O Willy está desaparecido há 7 meses, ou seja, nós estamos no mês de julho, dezembro. Dezembro do ano passado, finalzinho do ano, o Willy desaparece. Qual foi a nossa surpresa? Luiz Carlos conviveu com a família de Yuri, matou o Yuri. Luiz Carlos está sendo investigado agora se ele tem algum envolvimento no desaparecimento de Willy. Luiz Carlos também frequentava a família de Willy. Olha a coincidência, se é que é uma coincidência. Luiz Carlos também, em um determinado momento da vida, pediu abrigo para a avó de Willy. As semelhanças entre os casos são grandes, o que leva a família de Willy a suspeitar que ele possa ter tido o mesmo fim trágico de Yuri. Cabe à polícia investigar. Mas analisa comigo as situações e me conta, Percival, se não parece um filme de terror, um filme de suspense, onde um homem pede abrigo a uma família, a família dá abrigo e ele mata o garoto da família. Em um determinado momento da vida, ele pediu abrigo a esta família e um garoto da família também desapareceu. Aqui o corpo foi encontrado. Aqui não. Eu não posso dizer que ele cometeu este crime, mas eu posso pedir à polícia que investigue. Eu vou trazer a reportagem agora com todos os detalhes. E como diria o nosso grande Marcelo Rezende, aí eu te pergunto, Luiz Carlos também está envolvido no desaparecimento deste rapaz? Coloca a reportagem inédita, vamos ver. Yuri e Willy eram vizinhos e sumiram de casa da noite para o dia. Mas as coincidências não param por aí. É por isso que a mãe de Willy já chega a imaginar que o filho teve o mesmo fim trágico do menino encontrado morto no início da semana. Não vou ser hipócrita, mas já falei para Deus, Deus, se meu filho estiver vivo, eu quero meu filho de volta. Mas se meu filho estiver morto, eu quero que o Senhor me dá ele também para que eu possa fazer um sepultamento digno para o meu filho.
Por trás da suspeita que tira a tranquilidade da mãe de Willy está este funcionário dela, um homem que Dona Miriam sempre ajudou. Por que é que você fez isso? Luiz, você é pedófilo? Luiz Carlos é o assassino confesso de Yuri, de 13 anos. Ele é casado, com filhos, emprego fixo e cara de bom moço, mas escondia muitos segredos. E agora preso, pode ter outros que ainda não foram revelados. Como que foi para a senhora, assistindo ao Cidade Alerta, ver a imagem do Luiz Carlos, o homem que a senhora acolheu e viu nascer? Eu não acreditei. Sinceramente, eu não acreditei e eu acho que ainda nem caiu a ficha ainda. Aqui na região onde foi encontrado o corpo do Yuri, é muito comum encontrar garotos da mesma idade dele soltando pipa. Era a brincadeira favorita do Yuri. No dia do sumiço, ele saiu de casa com a pipa debaixo do braço, só que no meio do caminho acabou se encontrando com o assassino, o Luiz Carlos. A prisão dele está muito longe de significar tranquilidade aqui para o local onde o crime aconteceu. Pelo contrário, depois da prisão se levantou uma outra suspeita, a do envolvimento do Luiz Carlos em um outro crime, o sumiço de Willy, que desapareceu no final do ano passado. Uma amiga da família chegou a ver o jovem caminhando nesta mesma estrada sozinho. Só que naquele dia a testemunha ainda não sabia que ele tinha sumido. Por isso não pôde fazer nada. Agora a família do Willy quer que a polícia investigue se Luiz Carlos tem mais coisas para contar para os policiais. A possibilidade de que o amigo de infância esteja envolvido no sumiço do irmão atormenta a Verusca. A gente quer saber. São tanto tempo já, 6, 7 meses já, sem ter notícias nenhuma informação, nada. Então a gente quer ter um retorno. A gente precisa de um retorno. Willy tem 32 anos, 3 a mais do que Luiz Carlos. Por isso, cresceram juntos em Itapevi, na Grande São Paulo. Willy nunca saiu da casa dos pais e ajuda na oficina de costura da família. Me abraçava e falava, mãe, eu te amo muito. Apesar que minha filha também faz isso. Mas nenhum filho substituiu o outro. Não, como ele fazia com o pai. Abraçava o pai, beijava o pai, pai, eu te amo muito. Faltavam apenas 4 dias para o ano novo quando Willy saiu de casa para não voltar mais. Aqui na rua, em frente ao portão, ele ainda cruzou com o sobrinho. Disse apenas que iria ao parque se encontrar com uma namorada. Os parentes estranharam. Já há algum tempo ele não apresentava nenhuma garota. O último namoro terminou há meses. Por isso, a lembrança que a família tem do último Réveillon é apenas tristeza. 7 meses depois, pouca coisa mudou. A esperança de que ele volte para casa é cada vez menor. Até a mãe já começa a imaginar o pior. Só que agora a prisão do assassino do Yuri caiu como uma bomba, uma reviravolta. É que há várias semelhanças e coincidências entre os dois casos. Nunca tivemos conhecimento de mulher nenhuma, né? Porque ele sempre, qualquer pessoa que ele conhece, ele traz pra gente conhecer também. E aí ele saiu, meu filho viu e chamou ele, falou, tio, onde o senhor vai? Ele falou, vou ali ver a minha namorada. Aí meu filho foi, correu e chamou minha mãe. Falou, mãe, vó, que estranho, o tio tá indo ver a namorada. Aí a gente foi atrás e não encontramos mais ele. Luiz Carlos morou de favor com essa tia de Yuri, o menino que ele matou. Mas também já pediu abrigo para a avó de Willy, o jovem que sumiu há 7 meses. Ele não tinha onde ficar e ela chamou ele para morar com ela. Falou, já que você não... Ele pediu moradia, né? Ela falou assim, não, tudo bem, minha avó era muito boa, pessoa muito boa. Ela pegou e deixou ele ficar na casa dela um tempo. Ele ficou um tempo lá, depois ele casou e vida que segue, teve outro rumo de vida. Não foi uma nem 2 vezes que a família do Willy ajudou Luiz Carlos. Ele chegou a morar com a avó do Willy, de favor, sem pagar nada. Só saiu de lá quando se casou.
Mais tarde, o pai do Willy conseguiu um emprego para o Luiz Carlos em um mercado. Só que ele não durou muito tempo, foi demitido e aí veio pedir ajuda para a dona Miriam, que deu uma oportunidade para o Luiz Carlos aqui na oficina de costura da família, que fica nessa área bem em frente à casa, onde o Willy também morava. Por isso, durante esse tempo, eles conviviam diariamente. Foi a dona Miriam quem ensinou o Luiz Carlos a mexer nos equipamentos, a fazer a costura, os acabamentos. Só que ele também não ficou muito tempo aqui. E durante esse período tinha um comportamento estranho. Falava o mínimo possível, mesmo conhecendo a família desde criança. O Luiz Carlos, ele sempre foi uma pessoa muito quieta. Poucas conversas, a gente brincava com ele, né? As meninas brincavam, né? Porque ele era o único homem que trabalhava assim, né? Tirando meu esposo, ele era o único homem que trabalhava com nós. E ele sempre foi uma pessoa muito quieta, muito calado, muito na dele. Pra mim, normal, porque eu já conhecia ele quieto. Luiz Carlos foi preso na cidade de Registro, no interior de São Paulo, a cerca de 3 horas de carro do local onde o corpo de Yuri foi encontrado. A polícia chegou até ele depois que Luiz Carlos confessou o crime para a própria companheira, que denunciou o marido para a polícia. Sobre o sumiço de Willy, até hoje a investigação não apontou qualquer indício para a família. Falam que é pra gente procurar, sempre estar indo nas delegacias, verificar. A gente chegou aí na delegacia da Barra Funda, desaparecidos, e até então não tivemos retorno nenhum. Quem procura a polícia com insistência são vocês, os parentes. Sim. E resposta? Nunca tivemos. Nenhuma. As famílias do Willy e do Luiz Carlos se conhecem há muito tempo. Para se ter uma ideia, já são mais de 30 anos de uma convivência próxima. É que a mãe e a avó do Luiz Carlos foram babás do Willy. Tinham livre acesso à casa da família. E desde muito cedo, o Luiz Carlos também começou a frequentar aqui. É que criança ainda ele vinha com a mãe para o trabalho e ficava brincando com o Willy aqui no quintal. Os dois praticamente cresceram juntos. E um detalhe chama ainda mais atenção nesse caso. Os tios do Yuri, o menino assassinado, faziam parte do mesmo grupo de amigos. Por enquanto, a única certeza é que Luiz Carlos já foi capaz de trair quem mais lhe ajudou. Foi assim com a família de Yuri. Senti que ele me deu uma facada. Ele me deu uma facada, uma punhalada. E todo mundo fala, para de ser bonzinha, Fernando, você fica colocando um monte de gente na sua casa. Eu falei, eu só ponho as pessoas de bem. E agora ele me deu um golpe. A dúvida da mãe de Willy é se Luiz Carlos também teria a coragem de fazer a mesma traição com ela. Eu não sei, sinceramente, não sei o que te responder. Porque a tia do Yuri acolheu ele e ele fez o que ele fez. Então eu não sei o que te dizer. Não quero dizer que ele pode ter parte, não, jamais. Eu quero acusar uma pessoa sem eu ter provas que ela fez. Mas precisa ser investigado, na sua opinião? Precisa. Eu acredito que sim, porque já tem 7 meses que meu filho está desaparecido. Mãe, a gente não esquece do filho, né? Pode estar vivo, pode estar morto, a gente jamais vai esquecer. E a nossa agonia, nosso desespero é não saber, não ter notícias dele. E o que passa pela minha cabeça é assim, eu só faço o que eu quero encontrar ele, não importa a maneira. O Yuri, o Luiz Carlos matou. O Willy, a gente não sabe. Eu não posso ser leviano aqui e falar que ele está por trás desse crime. Isso eu não sou, isso eu não faço. Mas nós podemos pedir, cobrar, exigir uma ampla investigação porque uma pessoa continua desaparecida. E aí você aí na sua casa fala, Gotino, mas o Yuri tinha de 12 para 13 anos.
E esse rapaz, Luiz Carlos, pedófilo, assassino, ele tinha um Facebook com 4.000 crianças. E o Willy não é uma criança, o Willy tem 29 anos. Mas eu recebi uma informação da família que o Luiz Carlos, embora ele tinha 29 anos, ele tinha um comportamento mais infantil. Ele convivia com as crianças da rua, com os adolescentes da rua. Também jogava bola, soltava pipa, ficava na rua brincando. Então, a idade não está dentro do perfil, mas o comportamento sim. Era um garoto bacana, ingênuo, um garoto que brincava. E o Luiz Carlos convivia com a família do Yuri, conhecia e conviveu com a família do Willy. Eu tô aqui com a mãe e com a irmã do Willy ao vivo, elas vão conversar com a gente agora, porque a Miriam e a Verusca estão aqui, Miriam e a Verusca, porque se não foi o Luiz Carlos, pelo menos nós vamos entrar agora num caso que estava sem voz e vamos dar voz a essa família, porque o menino continua desaparecido, um garoto de 29 anos. Então, Miriam, eu pergunto a você, foi dezembro que ele desapareceu, só que agora vem essa triste coincidência. O Luiz Carlos também conviveu com a sua família, não é isso? Boa noite para você. Boa noite. Sim, ele conviveu com a nossa família, sim. Como a outra família acolheu, ele traiu, então não estou acusando ele, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque meu filho está desaparecido há 7 meses. 7 meses. Ô Verusca, como era o seu irmão? Porque dentro desse perfil a idade não bate, mas parece que o comportamento dele sim bate com o dos outros garotos que o Luiz Carlos seguia na internet e com o perfil do próprio Yuri que foi assassinado. Como era o seu irmão, o Willy? Meu irmão era muito carinhoso, amoroso. Ele sempre conversava com todo mundo na vila. Todo mundo conhecia ele. É um garoto incrível. Eu ainda acredito que ele está vivo. A única coisa que a gente quer é ter retorno, porque já faz muito tempo. Ele tinha uma necessidade especial, o Willy? Não, necessariamente não. Mas ele tinha um comportamento mais infantil mesmo com 29 anos? Tinha. É aí, minha gente, que bate o perfil de quem o Luiz Carlos buscava. Luiz Carlos, a gente descobriu aqui, quando foi, Maria? Acho que foi na própria terça-feira, nós descobrimos aqui um perfil do Luiz Carlos com 4.000 crianças, adolescentes, que os pais sequer sabiam que estavam seguindo um homem que matou e abusou de um garoto. Essa família aqui está sofrendo demais nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, a dor do silêncio. Qual é a dor do silêncio? A casa está quieta, a família está descansando, toca o telefone. Todo mundo corre para atender, para saber se é uma informação do Willy. É assim ou não é, Verusca? A gente sempre está postando nas redes sociais e sempre vem informação de que viram ele em um ponto, a gente se desloca, sai correndo para lá, chega lá, não está. Semanalmente, geralmente sempre acontece isso. Olha só. Sempre dão informações erradas. Essa família, aí tem gente ainda que passa trote, tem gente que dá informação errada. Essa família está sofrendo. Nós não sabemos se o desaparecimento do Willy tem relação com o Yuri sendo o mesmo autor, o mesmo assassino, o mesmo homem que cometeu o crime. Mas essa coincidência, Percival, nos leva ao enredo de um filme. Um homem que volta para atacar as famílias que lhe deram abrigo quando ele mais precisou. A família teme por isso. A gente torce para que isso não tenha acontecido, que o Willy esteja em algum lugar e seja encontrado. Só que a família assistindo a televisão fala, pera um pouquinho, essa família aqui, Percival, começa a se colocar no lugar da família do Yuri e começa a perceber as semelhanças. Também ajudaram, também estenderam a mão, também foram lá
ajudar este rapaz. Conviveram juntos. Só que a família que ajudou o Luiz Carlos, a família do Yuri, você viu como terminou. Essa família teme por isso agora. O caso Yuri pode ser um replay do desaparecimento do Willy. Por quê? Porque as características do predador, daquele que ataca sexualmente, as características são idênticas, e não tem faixa etária. Não tem faixa etária. E o Luiz Carlos já mostrou até que ponto pode chegar, já mostrou o que pode fazer. Não tem limites. Yuri, o menino da pipa, foi encontrado despido, com a pipa que ele saiu para empinar ao lado, e, por incrível que pareça, Agostinho, um documento do Luiz Carlos ao lado. Quer dizer, ele não se importa, ele fica tão obcecado pelo ímpeto de atacar que ele não toma precaução alguma, só quer satisfazer a si próprio, só isso. É isso. Deixa eu perguntar para Miriam, para a mãe do Willy. Miriam, você já levou essa informação à polícia, à delegacia de Itapevi? Não, Não? ainda não. Então eu vou pedir para que você faça isso amanhã. Leve essa informação. O delegado é o doutor Aloísio Neto, um delegado muito competente. Gostei muito do trabalho dele, não o conheço pessoalmente, conheci ele aqui no Cidade Alerta essa semana, mas ele me pareceu muito tranquilo, muito sereno e muito certo do tipo de investigação que ele faz, e deu tudo certo no final. O objetivo era descobrir quem cometeu o crime e prendê-lo. Descobriu e prendeu. Ah, o cara se entregou, melhor ainda, facilitou o trabalho da polícia, mas a polícia já sabia quem era. Então eu vou pedir para que você leve essa informação para o doutor Aloísio amanhã na delegacia, porque eu acho que essa informação pode ajudar, com certeza, na investigação, e aí a gente pode descobrir se o Luiz Carlos, que matou o Yuri, tem algum envolvimento no desaparecimento do Willy. Você pode fazer isso amanhã, por favor? Sim, posso sim. Amanhã eu vou estar fazendo. Tá bom, e quero falar para vocês, contem comigo, a gente vai continuar nesse caso até que o Willy seja encontrado, até que esse caso seja desvendado, tá bom, meninas? Obrigado. Ok. Obrigada. Essas mulheres, essas moças, elas estão abaladas, elas estão secas, elas estão tristes. Sabe por quê? Porque elas pediram ajuda, elas tentaram. Só agora, 7 meses depois, elas estão sendo ouvidas. Só agora é que chegou a oportunidade delas colocarem para fora isso. É uma coisa muito séria, uma coisa muito séria. Vamos acompanhar esse caso de perto.